Graça e paz. Eu saúdo todos os irmãos da EPI de São Caetano. Eu me chamo João Miranda Cafazo, sou pastor da 8ª EPI de Sorocaba, sou muito amigo do pastor Rafael, que nesse momento ele e a sua família se encontram em luto, e ele me deu esse privilégio de estar hoje aqui com vocês, transmitindo uma mensagem para essa igreja tão querida que é a EPI de São Caetano. Eu me alegro de poder estar com vocês nesse momento e nós vamos então fazer uma oração para que o Espírito Santo do Senhor possa iluminar a nossa mente e o nosso coração e que mais uma vez possamos ouvir a voz do Senhor. Ore comigo. Senhor Deus, Pai eterno, eu te agradeço por essa oportunidade de estar conectado com esses meus irmãos e minhas irmãs da EPI de São Caetano. Que o Senhor, ó Pai, mais uma vez venha nos alcançar com o poder do Teu Espírito, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos receber a direção que vem do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse encontro. Nós oramos assim agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, eu sou pastor aqui da 8ª EPI de Sorocaba, como eu já disse. Estou aí já há 11 anos pastoreando essa comunidade. Eu queria começar já com um testemunho muito especial do pastor Rafael, que é um pastor, um amigo muito importante na minha vida. Dá um testemunho quanto ele foi um instrumento de Deus na minha vida e na vida da minha família. Eu fui daqueles que fui contaminado pelo Covid, naquelas primeiras ondas que tiveram no período da pandemia. Naquela época ainda não tinha vacina, naquela época os hospitais estavam completamente cheios. Eu sou aqui de Sorocaba, eu tive que ser internado, mas em Sorocaba não havia vaga. Fui para um tratamento de Covid na cidade de São Paulo. Eu piorei, precisei de uma UTI, precisava ser entubado. Então eu precisava ser transferido de São Paulo para São Bernardo, onde o meu convênio conseguiu uma vaga para uma UTI em São Bernardo. E a minha esposa, ela não sabe dirigir assim, pegar a estrada. A minha família também, a maioria estavam contaminados pelo Covid. Minha mãe também estava doente, meu irmão, minha sogra também estava internada. Minha esposa e os meus filhos também estavam com Covid. Então foi um momento muito difícil e a minha esposa precisava ir então para São Paulo para assinar então a minha internação. Mas já era um horário tarde da noite e eu precisava ser transferido e a minha esposa não conseguiria chegar a tempo aqui para assinar a minha transferência. Então, numa rede de amigos, minha esposa conseguiu entrar em contato com o pastor Rafael, ele com a sua esposa, naquele período dos hospitais lotados de Covid, naquele período que ninguém queria entrar dentro de um hospital. O pastor Rafael, junto com a sua esposa, entraram no hospital onde eu estava, lá em São Paulo, assinaram a minha transferência. Fui então transferido para a UTI em São Bernardo do Campo e eles entraram até comigo na sala da pré-UTI, onde eles fazem os últimos exames para a gente ser internado na UTI, e lá estava o pastor Rafael e a sua esposa me acompanhando naquele momento muito difícil, de muita incerteza e insegurança. Me lembro até de um detalhe que um dos médicos chegou a falar para o pastor Rafael dizendo assim: o senhor já se despediu do paciente? Aí o Rafael falou assim: não, já. E aí o médico insistiu: é melhor você se despedir bem, porque era aquele período que as pessoas entravam na UTI, eram entubadas, e a gente não sabia se iria voltar. E eu tive nesse momento tão difícil da minha vida a companhia do Rafael e da sua esposa. Eu brinco com o pastor Rafael que ele entrou na cova dos leões, ele entrou na fornalha junto comigo e me acompanhou naquele momento tão difícil. Então, saibam que o pastor Rafael e a sua esposa é um casal, de fato, um casal muito especial. Vamos continuar orando para que Deus conforte
e abençoe esse casal tão querido. Bem, meus irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra de sabedoria, da sabedoria bíblica de Deus. Nós vivemos no mundo hoje de tantas inseguranças, dificuldades, incertezas, que se criou um hábito muito forte no nosso coração, na nossa mente, nas redes sociais, que é o hábito de murmurar, de reclamar. Temos até aquele famoso site Reclama Aqui. Mas o fato que por trás da nossa reclamação, da nossa murmuração, pode esconder também um coração desanimado, doente, enfraquecido, sem esperança. E muitas vezes estamos murmurando, lamentando e reclamando de tudo. Reclamamos da igreja, reclamamos do nosso ambiente de trabalho, reclamamos do nosso salário, reclamamos da nossa família, reclamamos dos nossos relacionamentos, reclamamos da nossa vida. E não sei se você sabe, mas agora recentemente no mês de maio, saiu uma reportagem no site O Globo, dizendo que reclamar, o ato de reclamar, deteriora o funcionamento do cérebro. Apenas 30 minutos de reclamações todos os dias pode danificar fisicamente os neurônios do nosso cérebro. Então, o ato da reclamação danifica o funcionamento do nosso cérebro. Bem, por isso que é tão difícil quando a gente vive num ambiente, né? Às vezes, dentro do trabalho, se cria aquele ambiente de murmuração. Às vezes, quem tem aqueles grupos de WhatsApp do condomínio, as pessoas estão sempre reclamando, lamentando. Quando você se encontrar num ambiente de muita murmuração, de muito lamento, uma primeira dica que eu trago para você é se distancie. Às vezes não vale a pena você ser contaminado pelo lamento, pela murmuração das outras pessoas. Em segundo lugar, eu recomendo você às vezes a gente lida com pessoas que são aquelas famosas reclamonas, estão sempre reclamando de alguma coisa. Ajudar essas pessoas, no lugar de reclamar, procurar solução. Olha, por que no lugar de você ficar reclamando do seu salário, procure então se capacitar melhor para ter uma nova oportunidade no ambiente de trabalho, quem sabe crescer no seu trabalho. Sabe aquela mulher que está sempre reclamando do marido? Então, olha, pense em alguma coisa que você pode fazer para melhorar o seu casamento. Ajude então, às vezes, aquele reclamão, no lugar de perder tanta energia nas reclamações, gastar mais energia na solução. E por último, às vezes uma dica, porque às vezes essa pessoa que está reclamando tanto, está no meio de trabalho, está dentro de casa, está na igreja, não tem como a gente se afastar dessa pessoa. Mas às vezes nós precisamos ser maior do que as reclamações que estão ao nosso contexto. Pensa comigo, eu gosto muito de futebol. Pensa comigo naquele estádio onde o jogador está entrando no estádio do time adversário, onde a torcida toda, vamos imaginar aí um estádio de quase 50 a 60 mil torcedores, vaiando aquele jogador, xingando aquele time adversário, e aqueles jogadores, mesmo diante de tanta vaia, de tantas críticas, eles precisam jogar bem. Nós precisamos, às vezes, criar esse escudo mental para que, às vezes, esse contexto negativo, de lamento, de reclamação, não venha contaminar o nosso coração. Bem, mas e o problema? E o grande problema, quando o murmurador não são as pessoas que estão ao nosso redor, mas o murmurador sou eu ou você. O que nós devemos fazer? E eu convido então você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Números, capítulo de número 13. Livro de Números, capítulo de número 13. Texto muito conhecido das Escrituras, uma passagem muito importante.
quando o povo de Israel está chegando próximo à terra prometida. Então, através de Moisés se levantam 12 líderes, 12 homens que seriam espias para se aproximar dessa terra prometida, porque nessa terra prometida já havia outros povos ali residindo, e eles então deveriam ir lá para confirmar se de fato aquela terra é tão boa como Deus havia prometido. E esses 12 espias então lá foram verificar a qualidade dessas terras. E desses 12, 10 quando retornaram, levantaram uma expressão de murmuração. Confirmaram que de fato a terra era boa, confirmaram realmente que Deus prometeu e cumpriu, que de fato a terra que Deus estava prometendo a eles era uma terra fértil, mas eles focaram principalmente nas dificuldades, dizendo que quem morava lá eram guerreiros, as cidades eram bem protegidas, de que não tinha como eles conquistarem aquelas terras. Mas dentro dos 12, 10 lamentaram, mas 2, Josué e Caleb, se levantaram diante de Deus e dizendo: não, Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra, Deus nos trouxe de fato para uma terra fértil, uma terra boa. E se Deus está conosco, nós vamos conquistar essas terras, vamos conquistar essa terra prometida. Mas o povo foi contaminado pela murmuração e reclamação daqueles 10 espias que tiveram uma visão tão negativa dessa situação. E nós tivemos ali um momento onde Deus então repreendeu, onde então Deus conduziu o povo para 40 anos no deserto. E dentro dessa passagem bíblica, nós podemos então aprender como lidar com um murmurador que vive em mim, que vive em nós. Primeiramente, meus queridos, vamos ler o texto, capítulo 13, do 1 ao 2, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Até aqui. Deus conduziu o povo, libertou o povo do Egito com mão poderosa, abriu o mar, havia realizado as 10 pragas, conduziu o povo então para essa terra prometida, a terra de Canaã. Deu essa tarefa a Moisés de escolher 12 homens, os 12 líderes para espiar aquela terra. Mas um detalhe nos chama a atenção nesse verso, no verso número 2, que diz: a terra que dou. Envia alguns homens, verso 2, alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Deus já estava prometendo que não importa se aquele povo que ali residia era um povo guerreiro, não importa se aquela condição daquele território havia cidades fortificadas, Deus estava prometendo que iria dar essa terra para o povo de Israel. Talvez nós encontramos aqui até um sinal desse conflito que ainda existe entre Israel e Palestina. O fato de uma terra marcada de tantas promessas para todos os lados, onde o povo precisa aprender a viver em paz. Mas aquele contexto necessário ainda de conquista, Deus estava prometendo: não, eu vou dar essa terra. Mas no lugar daqueles espias, daqueles 10 líderes guardarem essa promessa no coração, não, eles murmuraram, reclamaram. E dos 12, 10 reclamaram e só 2 confiaram na promessa e na palavra de Deus. Bem, a partir disso, meus queridos, como vencer a murmuração? Primeiramente, reconhecer as características do murmurador que vive em nós. Nós precisamos reconhecer que dentro de cada um de nós existe um murmurador. No coração de alguns, esse murmurador está vivo, bem acordado, bem ativo. No coração de outros, esse murmurador está dormindo. Mas no coração de cada um de nós existe um murmurador.
E como reconhecer esse murmurador que vive em nós? Olha só o que diz a partir do verso 27. O texto diz assim: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra ao qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Iraque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele grande povo, é mais forte do que nós. E espalharam então entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra, daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes dos descendentes de Inaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Até aqui, queridos. Olha só esse relatório que esses 12 espias trouxeram. De um lado, 10 espias trazendo um relatório negativo, dizendo: não é possível nós conquistarmos essa terra, Deus não é fiel, Deus nos trouxe para uma cilada. Do outro lado, Josué e Caleb dizendo: não, se Deus nos trouxe aqui, Deus realmente confirmou, essa terra é boa, nós vamos conquistar. Mas de fato o lamento contaminou o coração de todo o povo. A murmuração, ela tem esse poder de contagiar, de desanimar, de esfriar, de aprisionar as pessoas. Por isso nós precisamos constantemente examinar o nosso coração. Será que eu estou dando muita brecha para o murmurador que vive dentro de mim? Será que eu reconheço que eu estou sendo um tremendo de um murmurador, seja dentro da minha casa, da igreja, seja dentro do meu meio de trabalho? Olha só algumas características do murmurador. Primeiramente, o murmurador, ele se acha. Ele tem um orgulho muito grande, porque ele acha que não é justo ele passar por dificuldades. Se ele passa por dificuldade no trabalho, não é justo ele passar por dificuldade no trabalho, isso não está certo. Se na igreja, de repente, eu tenho certeza que aí na igreja de vocês acontece isso, mas aqui na nossa igreja, de vez em quando tem algum problema no som, às vezes tem algum problema na transmissão, e a pessoa, ela acha naquela condição: não pode acontecer isso. Não, a transmissão tem que ser a melhor possível, o som na igreja tem que ser o melhor possível, os músicos não podem desafinar. E ela então, ela acha que ela tem que reclamar, que ela tem que murmurar. E às vezes isso está dentro de casa também. Parece que as pessoas ao redor dela não são boas o suficiente. Então, por trás de um murmurador é uma pessoa muito orgulhosa, que se acha muito. Outra característica é também, o murmurador, ele é destrutivo. Porque a murmuração tem esse poder de destruir o ambiente, destruir as esperanças, destruir as convicções, destruir a paz. O murmurador também, ele é cego espiritualmente. Ele não enxerga com os olhos da fé, ele não enxerga através das promessas de Deus. Afinal, viver pela fé, como diz lá em Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza daquilo que não se vê, convicção daquilo que se espera. Mas o murmurador, ele é cego, ele não enxerga com os olhos da fé ou da esperança. O murmurador, ele tem também amnésia espiritual. Ele esquece tudo aquilo que Deus já fez no passado, os milagres, os livramentos, que ele também pode realizar hoje.
Assim como o povo esqueceu de quantas vezes Deus agiu poderosamente. Deus libertou o povo 10 vezes. Deus realizou 10 pragas no Egito. Deus caminhou com o povo no meio do deserto com uma coluna de fogo durante a noite, através de nuvem durante o dia. Deus trouxe o maná, através de uma rocha saiu água. Mas o povo passou por essa amnésia espiritual, esqueceu do agir poderoso de Deus. E sim, meus queridos, o murmurador é uma influência negativa. Ele contagia, a murmuração contagia. Por isso, reconheça que há um murmurador dentro de você, mas não só reconheça, mas coloque esse instinto, essa natureza diante de Deus, pedindo para que o Espírito Santo quebrante, transforme, para que diminua esse murmurador dentro de você e cresça mais a presença do Espírito. O Espírito que é fé, paciência, bondade, domínio próprio, mansidão, humildade. Além disso, nós vamos também descobrir quais são as motivações das nossas murmurações. Em Números capítulo 14, a partir do primeiro verso, diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Nós precisamos reconhecer o que está por trás das nossas murmurações. Às vezes por trás da nossa murmuração aqui, como estava no coração do povo, estava um coração rebelde. Um coração que tinha dificuldade de obedecer a Deus, de confiar em Deus. Preste bem atenção, às vezes, o problema não está no nosso contexto das lutas, dificuldades, mas está no nosso coração, desobediente, descrente, com uma fé tão frágil, com uma esperança tão frágil. O que se esconde por trás da nossa murmuração? Nossa dificuldade de confiar em Deus, nossa dificuldade de descansar nas promessas de Deus, nossa dificuldade de confiar na vontade de Deus. Existe uma frase que diz assim: a murmuração vem de uma atitude ingrata, orgulho exacerbado do coração. Isso nos faz sentir que coisas ruins não deveriam acontecer conosco. Sim, por trás de um murmurador há uma pessoa ingrata, uma pessoa que tem dificuldade de agradecer. Por isso eu queria então convidar você a decidir não murmurar. Que assim como Caleb, em meio a todo aquele contexto negativo, ele decidiu confiar nas promessas de Deus, agir na confiança em Deus, que você também decida não murmurar. Olha só o que diz lá o texto em Números capítulo 14, verso 11 e 12, diz assim: e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. O povo estava sendo derrotado, não pelos moradores que moravam, que residiam nessa terra prometida. O povo foi derrotado por eles mesmos.
Às vezes, os nossos maiores gigantes não são os nossos problemas, são as nossas atitudes, nossas motivações, nosso coração. Às vezes, o maior gigante que você precisa derrotar na sua vida é o seu próprio coração, descrente, inseguro, ingrato. Decida hoje, como Caleb, como Josué, a não murmurar, a confiar, a acreditar, a perseverar. E eu queria então até deixar algumas razões para você não murmurar. A primeira razão é porque a murmuração não vai resolver os problemas. Você pode murmurar, mas o país não vai melhorar. Às vezes o seu casamento não vai melhorar se você só reclamar. A murmuração demonstra nossa ingratidão. A murmuração demonstra nossa falta de fé e confiança. E mais, Deus não se agrada de quem murmura. Por isso, eu queria deixar esse desafio para você. No lugar de murmurar, ore. No lugar de murmurar, confie. No lugar de murmurar, descanse em Deus. O próprio Jesus disse, lá em Mateus capítulo 11, nos últimos versos desse capítulo, disse: vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve. Talvez você murmura porque está cansado das lutas, dificuldades. O Senhor está te convidando, vem, descansa nele. Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Vamos hoje tomar essa atitude de não murmurar, mas de confiar, de acreditar, obedecer e espalhar esperança, a mensagem da esperança que é Jesus. Talvez uma lição prática para você, quem sabe nessa semana, toda vez que você for dormir, dobrar o seu joelho, e nesses últimos dias dessa semana, quem sabe até domingo, ou quem sabe essa prática se torne uma prática da sua vida, quando você for orar antes de dormir, somente agradeça. Visite todo dia como foi a sua rotina, traga à memória todos os motivos que você tem para agradecer e termine o seu dia se relacionando com Deus, agradecendo pelas bênçãos. Eu tenho feito assim na minha vida desde a minha adolescência, quando eu me converti, e hoje tenho transmitido isso para a vida dos meus filhos. A gente termina o dia orando, relembrando o dia, como foi, relembrando os motivos que nós temos para agradecer. Afinal, nosso Deus é fiel, nosso Deus é bom. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Pai de amor, Deus de graça, obrigado. Obrigado porque, embora vivamos ainda dias difíceis, um cenário tão inseguro, enxergamos no mundo, ó Pai, guerras, quanto sofrimento. Já existe tanto sofrimento, Senhor, então não nos permita, ó Pai, aumentarmos o sofrimento. Não permita que a murmuração, o lamento, a reclamação domine o nosso coração, mas que mesmo em meio a dias difíceis, que o Senhor nos dê um coração cheio de esperança, de fé, de paz, que nesse mundo de trevas sejamos a Tua luz, que nesse mundo de medo possamos levar a Tua esperança, e que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando nesse vídeo, que o Senhor derrame a Tua paz, a Tua bênção. Nós oramos assim agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fique com Deus.